Olha, o que é cultura organizacional? Então, assim como liderança, muita gente tem uma opinião do que significa cultura. Vocês vão achar nos influenciadores e geradores de conteúdo palavras de impacto como cultura é o conjunto de hábitos, é aquilo que as pessoas fazem quando você não está na sala. Alguns vão citar frases de pensadores como do Peter Drucker, que cultura come a estratégia no café da manhã e assim por diante. E tudo isso, sem escárnio, faz sentido. Só que não tem consenso. Eu gosto de uma leitura da cultura que é a seguinte: todos os grupos de pessoas, os povos, quando a gente vai e coloca uma lente de antropólogo, eles enfrentaram os mesmos problemas. O desafio de alimentação, o desafio da subsistência, o desafio da perenidade dos seus grupos. Só que a resposta que eles deram para esses desafios é que foi diferente. Os desafios são os mesmos, mas as respostas são diferentes. E isso é cultura. Parece simples, só que quando você encara a cultura dessa maneira, tem ali no segundo nível, abaixo da superfície, uma porção de coisas. Então, quando a gente vai para o ambiente organizacional, como que as empresas lidam com os seus desafios e problemas? Que todas lidam com o mesmo desafio, que é geração econômica de fluxo de caixa para conseguir se manter perene no longo prazo. Esse é o grande desafio. Algumas escolhem fornecer um produto X, outras através de um produto tal, jogar no setor Y e assim por diante. E essa é a parte da estratégia. Mas o como que elas executam tem muito a ver com cultura organizacional. Então, quando a gente encara a cultura como uma resposta a um problema, olha só que interessante. Como que aquela empresa toma a decisão? Que decisões que ela toma? E mais do que isso, o seu processo decisório. Então, companhias, por exemplo, que falam que tem avaliação de performance. Mas, no fundo, qual que é o critério de promoção ou até demissão dessas pessoas, desses talentos? É uma pessoa que toma a decisão? É um colegiado? São grupos, um ou dois, ou não? É coletivo? É democrático? É autocrático? Isso diz muito sobre a cultura. Eu costumo dizer que organizações são criaturas de hábito, assim como nós seres humanos. E faz sentido, porque se nós como seres humanos temos hábitos, por definição o nosso coletivo, que são organizações, também tem hábitos. Então entender os seus rituais, os seus ritos, como que não só decisões são tomadas, mas são executadas, como que são os canais de comunicação, é no cafezinho, é através de uma comunicação por e-mail, é através de uma palestra do CEO, ou é o middle management que faz os alinhamentos. Tudo isso são evidências observáveis da cultura, só que tem elementos que são ainda inferiores e no sentido de estão ainda menos visíveis ao olho nu nosso quando a gente faz uma análise, que são quais são as relações de poder. Por exemplo, essa companhia que ela tem o DNA de engenharia porque ela faz a extração de um minério, quem são as pessoas que ascendem na hierarquia? São engenheiros ou são economistas? E no Banco Mundial, são economistas ou são administradores? E numa empresa de biotecnologia? Então perceba que tudo isso são evidências da cultura e tem a ver com as frases de impacto que as pessoas trazem de cultura é aquilo que as pessoas fazem, é o seu conjunto de hábitos, é o conjunto de valores e assim por diante. Então eu acredito nessa abordagem e que ela é fundamental porque no final, se a cultura é uma resposta a um problema, ela é o anteparo, ela é a estrutura que permite que a estratégia seja executada e seja executada pelos líderes. Então é por isso que a gente acredita nessa visão sistêmica e integral da tríade: liderança, cultura, estratégia, e elas têm que não só estar em ressonância, vibrando numa frequência, como elas têm que estar em equilíbrio entre eles e em equilíbrio ao que o ambiente exige. Isso para mim é cultura.